Tá. Vamos demonstrar o Teorema de Tales no espaço. No plano, o que é que diz o Teorema de Tales? Que um feixe de paralelas interceptado por duas retas, os segmentos nessas retas vão ser correspondentes. No espaço, a gente vai ter que um feixe de planos paralelos interceptados por duas retas vão ter os segmentos nessas retas correspondentes, da mesma forma que no plano. Vamos partir primeiro para as posições entre as retas. Primeiro a gente tem aqui, nesse cano liso e nesse cano aqui com as bolinhas, retas paralelas. Partindo daí, o que é que a gente tem? Duas retas paralelas podem interceptar um plano. Neste plano, a gente vai ter uma reta formada pelos dois pontos em que essas retas interceptam o plano. Partindo daí, a gente tem uma reta e um feixe de retas paralelas nos planos paralelos. Se a gente vai ter as retas, a gente pode voltar para o teorema que diz que se as retas são paralelas, os segmentos são correspondentes. Como aqui a gente vai ter um feixe de planos paralelos, retas que também são paralelas, interceptadas por essas duas retas que são paralelas, logo a gente cai no teorema. Agora, partindo para retas concorrentes, a gente vai ter esse cano liso e esse cano com a linha aqui ao redor. Essas são retas concorrentes, ou seja, retas que se interceptam em um ponto. Se essas retas se interceptam em um ponto, a gente pode tomar que elas vão também atravessar um plano. Nesse plano, ele pode ter o ponto de intersecção entre as duas retas, como pode também ser furado pelas duas retas, que são as possibilidades que a gente traz ali na figura. Vocês podem ver esse primeiro plano, elas interceptam aqui a ponto de intersecção, aqui elas estão passando em pontos diferentes. Partindo daí, a gente pode entender que ou esse vai ter um ponto de intersecção, logo o segmento é nulo e correspondente, porque não tem segmento, ou a gente vai cair na mesma situação que essas retas vão tocar no plano de dois pontos e a partir desses pontos a gente pode formar uma reta. Como é um feixe de planos paralelos, a gente vai ter retas paralelas nesses planos a essa reta inicial. Logo, cai novamente no teorema que diz que se eu tenho um feixe de retas paralelas, os segmentos de retas cortam essa reta são correspondentes. No terceiro caso, a gente tem retas reversas, que vai ser essa reta aqui com as bolinhas e a reta com a linha. Essas retas são reversas, ou seja, retas que não podem determinar um plano. Parte daí, elas não podem determinar um plano, porém, existem planos que são cortados pelas duas retas. A gente pode tomar uma reta, sabe que ela fura um feixe de planos paralelos, e a outra reta, por ser reversa a ela, não vai interceptar essa reta, porém, vai furar esses planos em outro ponto. Partindo daí, a gente tem novamente dois pontos em um plano. Se a gente tem dois pontos em um plano, a gente pode formar uma reta. Se é um feixe de planos paralelos e eu consigo formar uma reta nesses planos, eu vou ter um feixe de retas paralelas nesses planos. Portanto, cai novamente no teorema que se eu tenho um feixe de paralelas e duas retas que cortam essas retas paralelas, os segmentos são correspondentes. E aí está provado os três casos de posição de retas no espaço.